Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pixel Punch. E no vídeo de hoje eu falarei sobre como recortar cabelos no Affinity Photo. Quando eu dou aula de manipulação e tratamento de imagem, recortar cabelos é uma das dúvidas mais comuns de quem está começando a trabalhar nestas áreas. Mas é importante ressaltar que a dificuldade ou facilidade no processo de recortar cabelos está diretamente associada ao contraste que você tem entre o plano de fundo da sua imagem e a figura que você quer recortar. Por isso, antes mesmo de irmos para a tela do programa, fico alerta. Se você trabalha com design e vai buscar uma foto num banco de imagens para recortar, tome cuidado para escolher uma imagem que você tenha esse contraste, ou seja, que o fundo seja branco ou que o fundo seja uma cor chapada, que facilite este recorte da imagem. E se você for fotógrafo e for produzir imagens que você sabe que precisarão ser recortadas, que o fundo será trocado ou algo do tipo, tome este cuidado de produzir um plano de fundo em que você não tenha sombras ou não tenha elementos que se confundam com os cabelos ou com outros elementos do primeiro plano, que tem aí o contraste necessário para facilitar o seu trabalho. E agora vamos para o programa falar sobre o recorte de cabelo. Então, aqui está a foto que eu escolhi para trabalhar e nós vamos começar recortando ela e depois jogando ela para outra imagem. Eu vou começar utilizando o pincel de seleção, que é exatamente isso. Ele funciona como um pincel, eu posso aumentar e reduzir o cursor utilizando as teclas de colchetes no teclado, e onde eu clicar, onde eu for pintando, ele vai gerando uma seleção, e essa seleção ela para de crescer, ela é interrompida onde eu tenho esse contraste ou de cor ou de luminosidade. Por isso eu falo que esse contraste é importante. Então eu vou continuar dando cliques e expandindo a minha seleção até eu selecionar toda a figura. Vou seguindo em frente aqui, ó, vou fazer a seleção aqui e agora eu estou com a minha figura toda selecionada. Porém, eu tenho que tomar alguns cuidados. Quanto menor tiver o meu pincel, mais demorado vai ser esse processo, mas mais preciso ele vai ser. Como eu usei um pincel grande, pode ser que aconteçam algumas falhinhas, e geralmente essas falhas vão acontecer aonde? Vão acontecer onde eu tenho dobras. Então, no caso aqui, ó, você pode ver que nessa área aqui, ele não fez a seleção corretamente. Eu posso corrigir isso utilizando qualquer ferramenta de seleção. Neste caso, eu vou utilizar o laço, vou selecionar o poligonal na opção subtrair, porque eu quero remover essa parte aqui da seleção. Então, com a opção subtrair ativa, eu vou clicar aqui e vou selecionar esse pedaço que ele selecionou a mais e vou removê-lo da seleção. Outro lugar onde ficou uma falhinha foi aqui, ó. Então aqui eu vou utilizar o adicionar para incluir esta parte da camiseta na seleção. E por último, outro lugar que pela falta de contraste ele não acerta perfeitamente a seleção é aqui na unha do garoto. Então vou utilizar novamente o laço poligonal e vou fazer a seleção aqui para corrigir. Feito isto, a minha seleção base está pronta. E como nós vimos lá naquele vídeo do recorte da maçã, eu agora vou utilizar a opção de refinar seleção para ajustar essa seleção, para deixar essa solução perfeita para eu poder utilizá-la. Com qualquer ferramenta de seleção ativa, o botão refinar aparece aqui em cima, eu vou clicar e ele vai abrir aí o diálogo de refinar seleção. Aqui ele está mostrando em vermelho o que não está selecionado. Eu vou trocar aqui na visualização para preto, porque como o fundo da minha imagem era branco, eu vou ter um bom contraste do que está selecionado e não está selecionado. Novamente, nós temos aquela opção de largura da borda. O que é isso? É a área para dentro e para fora da minha seleção, em que o programa vai analisar para ver o que é figura e o que é fundo e fazer as correções necessárias. Se eu mudar, você pode visualizar essa expansão dessa área branca, mostrando a área que ele está analisando. Se eu aumentar demais, você vê que o cabelo vai ficar correto. Olha ali como o cabelo ficou mais ou menos bem recortado. Porém, ele gera problemas em outras áreas da imagem, porque todo branco que tinha na minha imagem, nessa área que ele está expandido, ele considera como fundo, porque o fundo era branco e deixa essa área transparente. Então não é o que eu quero. Eu vou reduzir a largura da borda e eu vou me preocupar com essas áreas brancas na camiseta, no braço e em outras áreas da minha imagem. Vou até reduzir um pouquinho mais aqui, uns 7% mais ou menos.
E aí aqui tá legal. Porém, no cabelo desta vez não vai ficar correto, porque a área que eu estou analisando é muito pequena. E como corrigimos isso? Corrigimos com o pincel de ajuste fosco. Este pincel, o que ele faz? Ele permite que eu expanda essa área, que ele vai fazer a análise, porém apenas em algumas regiões da minha foto. Então, para o resto da imagem, eu deixo aquela área de 7%, como eu coloquei ali, e no cabelo eu vou expandir essa área utilizando o pincel. Então, vou clicar aqui em fosco e eu posso ajustar o tamanho desse pincel novamente utilizando os colchetes. E aí, eu vou vir aqui no cabelo dele e vou pintar utilizando este pincel de forma a pegar toda a área do cabelo que ficou fora da seleção e também as áreas brancas que ficaram para dentro da seleção, porque eu quero que essas áreas fiquem transparentes. Então fiz aqui o ajuste até aqui, ó, ele já aplicou o ajuste que eu fiz e agora eu vou reduzir um pouco o pincel, porque aqui é uma área com cabelo um pouco mais curto e vou fazer esta aplicação aqui também. Terminou, ele fez a aplicação e a minha seleção está ok. A saída está para a seleção, o que significa que quando eu der aplicar, ele vai criar uma seleção com este refino que eu produzi aqui. Vou clicar em aplicar e ele tem a seleção. E agora eu vou utilizar o Ctrl J para jogar o garoto, a área selecionada, para uma nova camada e Ctrl D para cancelar a seleção. Agora eu quero mandar esta camada para uma outra foto, então eu vou selecionar a camada aqui, Ctrl C de copiar, vou para outra imagem, onde eu quero colar essa imagem e Ctrl V. E então colei aqui e basta pegar a ferramenta de mover e ajustar o tamanho e colocar o garoto onde eu quiser. Agora aqui, onde eu tenho um fundo claro, o meu recorte ficou ok, a imagem está ótima. Por quê? Porque o fundo era branco e qualquer contorno, qualquer aura que ficar, vai se mesclar bem com o fundo claro. Porém, digamos que eu fosse colocar esse garoto num fundo escuro. Eu já deixei um fundo azul preparado aqui, ó, para poder mostrar para vocês. E aí vocês podem ver que, principalmente na área do cabelo, eu tenho uma leve aura branca daquele fundo branco que eu tinha na imagem original e contra o fundo escuro ela fica bem visível. E como eu faço para resolver isto? É bem simples. Eu vou voltar o zoom aqui e com a camada do garoto selecionada, eu venho em filtros, cores e remover branco fosco. Ali também tem a opção remover preto fosco, que é caso eu tenha a outra opção, que seria eu recortar uma imagem que originalmente tem o fundo preto e ficar essa aura mais escura em volta. Aí eu utilizo remover preto fosco. Neste caso o fundo era branco, eu uso remover branco fosco. E você vai ver que aquele contorno branco que nós tínhamos lá na cabeça dele desapareceu. Ó. Vou dar um Ctrl Z com o contorno branco e um Ctrl Y para avançar e você vê como ele corrigiu aquele problema ali. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro aí que tendo essa imagem com um bom contraste, é fácil, é simples recortar o cabelo da imagem e utilizá-la aonde você quiser para fazer os seus trabalhos de design ou de manipulação fotográfica. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal e contribuir compartilhando esse vídeo com seus amigos fotógrafos e seus amigos designers. No mais, fico um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.